Capítulo 10. Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Inciso 1º. Pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente. A linha A. O sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono. A linha B. A conservação da beleza cênica natural. A linha C. A conservação da biodiversidade. A linha D. A conservação das águas e dos serviços hídricos. A linha E. A regulação do clima. A linha F. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. A linha G. A conservação e o melhoramento do solo. A linha H. A manutenção de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 2º. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. A linha A. Obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. A linha B. Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. A linha C. Dedução das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, gerando créditos tributários. A linha D. Destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para manutenção, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito na bacia de geração da Receita. A linha E. Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas. A linha F. Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 3º. Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como. A linha A. Participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola. A linha B. Destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Parágrafo 1º. Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever. Inciso 1º. Destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental.
Inciso 2º. Dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Inciso 3º. Utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Parágrafo 2º. O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos artigos 4º, 6º, 11 e 12 desta lei, ou que estejam em processo de cumpri-los. Parágrafo 3º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no capítulo 13, não são elegíveis para os incentivos previstos nas alíneas A e do inciso 2º do caput deste artigo até que as referidas sanções sejam extintas. Parágrafo 4º. As atividades de manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. Parágrafo 5º. O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso 1º do caput deste artigo deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais. Parágrafo 6º. Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade. Parágrafo 7º. O pagamento incentiva serviços ambientais a que se refere o inciso 1º deste artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos no inciso 5º do artigo 3º desta lei. Artigo 42. O governo federal implantará programa para conversão da multa prevista no artigo 50 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada supressão, que foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008. Artigo 43. Vetado. Artigo 44. É instituída a cota de reserva ambiental. CRA, título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação. Inciso 1º. Sob regime de servidão ambiental, instituída na forma do artigo 9º-A, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Inciso 2º. Correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais exigidos no artigo 12 desta lei. Inciso 3º. Protegida na forma de reserva particular do patrimônio natural. RPPN, nos termos do artigo 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Inciso 4º. Existente em propriedade rural localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. Parágrafo 1º. A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário, após inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada,
assegurado o controle do órgão federal competente do CISNAMA, na forma de ato do chefe do Poder Executivo.